humanos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque com as adolescentes do ano 1600 na Transilvânia não tava muito bem pra elas não, tá? E eu não tô falando do Drácula, viu? Eu tô falando da maior serial killer da história. A história de hoje é um tanto bizarra e muito sangrenta. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal Polímata se você não é inscrito e já deixar o seu like para poder ajudar o canal a crescer. A Hungria vivia uma época de verdadeiro terror. Jovens sumiam misteriosamente, saíam de casa e não voltavam mais. E nunca mais eram encontradas. Até porque elas tinham sido vítimas da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory nasceu em 1560, em Bajbator, na Transilvânia, onde hoje é a Hungria. Sempre foi mocinha do sangue azul, de família nobre, muito bem educada. A sua família tinha muita influência sobre a sociedade e eles eram adeptos ao movimento protestante. Ela era poliglota, falava húngaro, alemão, latim, grego. Desde criança ela sofria muitas convulsões com mudanças de humor e crises de raiva. Provavelmente ela era epilética. Com 15 anos, Elizabeth se casou com o seu primo, o príncipe Ferenc Nadasdy. E dizem os boatos, as más línguas contam por aí, que foi ele quem introduziu ela a esse gosto por tortura. Ferenc Nadasdy ficava a maior parte do tempo fora de casa. Ele era muito conhecido por ser muito bom no campo de batalha. Naquela época, né, o povo adorava uma treta, então ele tinha muita guerra para poder lutar e praticamente ficava só fora de casa. Então, Elizabeth assumiu o comando de todas as terras da família e foi aí que já surgiram os boatos de que ela maltratava e torturava os servos ao seu bel prazer. Quando seu marido morreu em 1604, seu comportamento sádico se agravou ainda mais. A condessa tinha por volta de 40 anos e mudou seu hábito de torturar os servos para sequestrar jovens virgens que tinham entre 10 e 14 anos, torturar e matá-las. Cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer, o maior número atribuído a uma mulher assassina em toda a história. Depois de seduzir as camponesas para sua fortaleza com promessas de trabalho, de que elas iriam trabalhar no castelo como servas, as meninas eram acorrentadas, torturadas com porretes e açoites farpados. E também tinham os dedos cortados, agulhas eram enfiadas por baixo de suas unhas e suas mãos eram queimadas. Então, assim, ela tinha uma gama muito grande de formas de torturar essas meninas. E para finalizar, Elizabeth arrastava as meninas nuas pelo gelo e jogava água em cima delas até que elas morressem congeladas. E agora, sabe por que ela ganhou esse apelido de Condessa Sangrenta? O que nomeou ela dessa forma mórbida foi porque a Condessa assassina se banhava com o sangue das meninas, em uma tentativa de retardar o seu envelhecimento. Ela achava que se banhar numa banheira de sangue de jovens virgens seria a própria fonte da juventude. Reza a lenda que uma vez Elizabeth estava sendo penteada por uma de suas servas e a mulher sem querer acabou puxando o seu cabelo. E então ela teria espancado a sua serva até a morte. E quando o sangue da serva espirrou nela, ela notou que a sua pele teve um viço, rejuvenesceu. Que daí ela tirou essa ideia de que o sangue de uma mocinha iria melhorar a cutis dela. Olha as ideias. Olha as ideias da pessoa. É lógico que o sumiço das jovens começou a chamar a atenção, né? Todo o povoado ficava desesperado. O que está acontecendo, né? Das meninas estarem sumindo. E aí, em 1600, já começou a rolar um boato sobre a Condessa, que ela tinha alguma coisa a ver com isso. E então prestaram uma queixa pública contra Elizabeth na corte de Viena. No entanto, foi apenas em 1610 que uma investigação foi aberta e alguém foi correr atrás de saber
saber o que estava acontecendo. E provavelmente essas investigações só começaram porque Elizabeth começou a matar as filhas de nobres. As mocinhas, filhas dos nobres, eram enviadas para o seu gineceu, que era um costume da época, né, das mulheres, principalmente mais jovens, se encontrarem com mulheres mais velhas para poder aprender etiqueta mais cortês, a como se comportar na sociedade e tudo mais. E as meninas eram enviadas para lá e sumiam. As meninas iam lá para aprender bons modos, e, filho, e chegava lá não tinha bons modos não era bem tratada não. Então o palatino George Thurzó foi designado pelo rei Matias II para ser o responsável pela operação. Mais de 300 testemunhos foram coletados entre padres, servos, nobres, camponeses. Todo mundo serviu de testemunha para poder entender o que estava acontecendo. No final de 1610, Thurzó foi até o castelo de Kętrzyn, na Eslováquia, que era onde Elizabeth morava e onde era sua masmorra. Em uma carta que Thurzó enviou para sua esposa, ele relatava que ele chegou no castelo e, fazendo lá todas as suas investigações, ele encontrou uma garota morta e uma outra garota viva acorrentada dentro do castelo. E uma outra lenda acerca da condessa fala que quando Thurzó chegou, ele se deparou com ela se banhando no sangue das meninas, mas isso não foi comprovado, até mesmo porque nos relatos, nos documentos da época, diz que quando ele chegou ela estava jantando, comendo a carne de alguma das mocinhas. Não sei o que ela estava comendo, isso aí já é invenção da minha cabeça. Mas assim, ela estava jantando, ela não estava banhando. Isso provavelmente foi assim um extra plus que o pessoal colocou na história, né? Mas sempre tem um negocinho a mais. Com a confirmação de que Bathory era culpada, o rei Matias II designou que ela deveria ser condenada à morte junto com seus cúmplices, que era a babá dos seus filhos e alguns outros servos, incluindo Dorothea, que era uma camponesa, mas que muitos acreditavam ser uma bruxa. Porém, como Elizabeth era de uma família rica, nobre, poderosa, sou rica! A reputação de todas da sua linhagem poderia ser manchada com essa condenação à morte. Então foi decidido que a Condessa Sangrenta não seria mais condenada à morte, e sim à prisão perpétua domiciliar. Mas os seus cúmplices foram condenados à morte na fogueira. Pop sempre se lascando, né? Mas se você acha assim, nossa, foi tão pouco pra ela, prisão domiciliar, gente, não, muito pouco. Mas não, gente, a prisão domiciliar dela não foi igual essas que a gente vê hoje em dia, que a pessoa fica lá de boa, não. A prisão domiciliar dela talvez seria melhor ter morrido mesmo. Porque ela não é que ela ficava no quarto dela. A condenação dela era que ela ficasse dentro de um buraco na parede, imóvel, que só tinha algumas aberturas para ventilação e para passagem de alimentos. E ela ficou assim por 4 anos até a sua morte. E aí ela morreu de morte morrida mesmo em 21 de agosto de 1614. E até hoje não se sabe a localização do seu corpo. Ninguém sabe se concretaram ali na parede mesmo, se jogaram em algum lugar, se queimaram, se enterraram, ninguém sabe onde ela tá. Agora, um ponto que eu não posso deixar de citar é: existe teoria da conspiração. Seria Elizabeth Bathory realmente uma serial killer ou uma vítima de conspiração política? Pois é, alguns estudiosos afirmam que os crimes atribuídos a Bathory eram invencionices, já que ela era uma mulher muito rica, influente, e naquela época a mulher não podia ter poder nenhum. Então, os outros poderosos queriam derrubá-la. Então, alguns estudiosos afirmam que os rumores foram de fato uma conspiração política para que ela perdesse o poder que ela tinha, que ela recebeu com a morte do marido, e que até mesmo os corpos encontrados por Thurzó teriam sido forjados. Ainda assim, pelo sim, pelo não, Elizabeth Bathory foi eleita pelo livro dos recordes, o Guinness Book, como a maior serial killer mulher da história. O fato é que a história de Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, teve uma grande influência na cultura popular, principalmente no gênero de terror. Sua vida e seus atos cruéis foram retratados de várias formas em mídias, em filmes, séries, livros, música. Por exemplo, a lenda que é atribuída a ela de se banhar no sangue de suas vítimas para manter a juventude eterna é frequentemente associada à mitologia dos vampiros. Isso influenciou a criação de histórias sobre vampiros que sugam sangue e tudo mais. Ou da Transilvânia, né? O povo lá gosta.
Tomar de canudinho, sanguinho, pelo jeito, né? E sua história continua a aterrorizar e fascinar pessoas até hoje, tornando-se uma figura icônica da cultura popular. Na descrição deste vídeo eu deixei alguns filmes que foram baseados na história de Elizabeth Bathory, para quem tiver a curiosidade de saber mais sobre a Condessa Sangrenta. E o que vocês acharam dessa história? Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês e digam só mais uma coisa. Quem não se inscrever aqui no canal Polímata e não deixar o like neste vídeo, eu vou banhar no sangue de vocês, tá? Isso é uma promessa. Até a próxima!